Tudo bem, pessoal? Me perguntaram, né, o que eu achei da decisão do STF sobre a tal da descriminalização lá do orégano, né? Bom, o meu pensamento é simples, né? Basta você ver quem comemorou. Olha quem está comemorando. Bandido está comemorando? Traficante está comemorando? Então eu sei que foi ruim, né? É simples assim. Você pode também usar outro método, que também funciona. Olha que partido está comemorando. É o PT? É o PSOL? Então foi ruim para o Brasil. Mas a minha opinião é a mesma. Que, por exemplo, olha só que coisa incrível. O STF tomou uma decisão que fez eu concordar com o Pacheco, ou o Capacho, se vocês preferirem assim. Ele disse claramente que isso é uma decisão que deve ser tomada pelo legislativo e também uma decisão técnica. E é simples assim, realmente é o mesmo pensamento que eu tenho, tá? Mas o Gilmar já apareceu para confrontar o Pacheco, né? O Capacho, não sei como é que você o conhece. Não, mas não, nós não estamos legislando, nós estamos apenas dando o tom da constitucionalidade. Não, não é bem verdade, não. Tanto estão legislando que o próprio ministro Dias Toffoli, para tentar, né, ficar menos feio, falou: nós temos a legitimidade de 100 milhões de votos. Não, não, não tem, não tem. Se formos considerar que o fato de que, se formos passar ao ministro do STF a legitimidade dada pelo voto a quem o indicou e ao Senado, que é o que foi que ele fez, então eu até concordo, vamos concordar? Então ele tem toda a legitimidade, mas então ele deveria ter o mandato. Quando o mandatário que o indicou sai, ele deveria sair também, não é? Agora, o problema é que pegou mal, né? Pegou mal. Eles estão literalmente legislando, não sei para que tem congresso, já que eles estão legislando lá. E olha, não sou só eu que digo isso, né? Escutem o próprio ministro. Aqui, escutem o Luiz Fux. Nós não somos juízes eleitos. Não. O Brasil não tem governo que é juízes. Falou isso nitidamente por causa da fala anterior do ministro que ele vai citar aqui daqui a pouco. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com voz intensa o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para os quais não dispõe de capacidade institucional. Ouviram o que ele falou? Nós vemos cotidianamente a justiça, o judiciário, o STF, sendo chamado a se manifestar sobre coisas sobre as quais eles não têm a capacidade institucional. Ele acabou de falar isso aqui. Quer ver? Vamos ouvir de novo. Por voz intensa, denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para os quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se o uso moderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, é a opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas
por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. Bom, aqui algumas considerações, né? Ele falou da tal da moral social, isso parece um recado para um juiz que falou um dia desses aí que não, mas a sociedade não está preparada para determinados assuntos, nós temos que resolver aqui. Não, é a visão dos ungidos, né? E aí ele diz, né, que o Supremo acaba fazendo essa missão deletéria de decidir aquilo que deveria ser decidido pelas instâncias políticas. Bom, aí culpa dele também, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo atrás, quando ele assumiu a presidência do Supremo, onde ele falou assim, ó, deu uma declaração, procurem na imprensa ou procurem meu vídeo. Ele falou assim: não é que a gente decide sobre tudo, é que o pessoal está judicializando tudo e a gente vem e resolve. Porém, eu lembro que na época eu disse, mas é só não resolver. Se não está na alçada da competência do Supremo resolver, é só devolver e falar, isso não é com a gente, vocês resolvam aí, é problema de vocês. Eu me lembro de um exemplo que eu dei, eu falei assim, imagine se eu chegar aqui no fórum, né, na vara da família aqui da minha cidade e quiser levar um processo trabalhista, eles vão falar, não é comigo. Então se ele, enquanto presidente do Supremo, pegasse todas essas causas que estão indo para lá e que não deveriam ir, segundo ele, assume que não deveriam ir, e que ao decidir eles estão fazendo uma função deletéria à própria justiça, bastava que ele devolvesse tudo, ele não fez. Então depois ele até faz, minha culpa que eu vou fazer também, então ele assume essa culpa, tá? Mas ele assume a culpa que ele sabe que tem também. Vamos continuar ouvindo. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Isso. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora. Porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Como alguns ministros acham que são. Alguns até afirmam, nós temos que empurrar a história na direção desse assunto que é do meu interesse. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corpus os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva. Aquilo que eu falei. O juiz não faz inquérito, o STF não pode adotar posição ativa. É um poder inerte. Isso é base do funcionamento do judiciário, é o que ele acabou de dizer aqui. Tá? Devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Coisa que ele deveria ter feito, não fez, está fazendo meia-culpa aqui. Bom, então, resumindo, concordo com tudo que ele falou, pena que ele não agiu dessa maneira quando assumiu a presidência da casa, está fazendo meia-culpa aí, mas ele falou tudo exato aí, tudo está correto no que ele falou. Tem muita gente ali que se acha a última bolacha de pacote do último pacote de bolachas do universo. E esse é o problema. Estão extrapolando a função, estão sim se metendo em assuntos legislativos, como ele mesmo acabou de dizer, né? E, infelizmente, estão legislando quando a função de legislar deveria ser feita horas pelo legislativo, não é? Então é isso daí. E, resumindo, como eu já falei antes, a decisão foi boa? Bom, foi boa para quem lida com droga, para traficante, para usuário, para bandido. E eles estão comemorando. Se eles estão comemorando, a sociedade padece. Já tem jornais aí divulgando que, olha, pelos critérios estabelecidos, mais de 40 mil presos
não estariam presos. Não se assustem se daqui a pouco eles estiverem todos esses mais de 40 mil criaturas do bem, né? A bolha do bem, se esses caras não tiverem aí todos a porta aberta para voltarem ao convívio social, porque afinal de contas a medida foi tomada por onde não deveria ter sido, tá bom? É isso daí. Dei a minha opinião é a mesma que a dele, né? Basicamente, né? Tá bom? É isso daí, pessoal. Até a próxima.